A economia que mexe com o teu bolso. Hoje o Everton Lopes fala sobre dinheiro e família, a importância de conversar para evitar confusão tanto financeira como emocional. Bom dia, Everton. Bom dia, Lara. Bom dia para você que está em casa. Hoje, como toda quarta-feira, é dia de falar do seu dinheiro de um jeito simples, direto ao ponto e sem enrolação. Tudo sobre o seu bolso, sobre o seu dinheiro. O assunto de hoje é dinheiro e família. Conversar para evitar confusão. O início do mês chegou, o salário caiu, contas apareceram e é justamente agora que muita família se enrola com o dinheiro. Briga de casal, discussão com o filho, clima pesado dentro de casa. Na maioria das vezes não é falta de dinheiro não, é falta de conversa. O primeiro passo para evitar confusão é transparência. Falar quanto ganha, quanto gasta, o que tem para pagar nesse mês. Dinheiro escondido sempre vira problema escancarado depois. Lara, o segundo ponto é dividir responsabilidades. A conta não é só de uma pessoa, decisão de um só. Quando tudo fica nas costas de uma pessoa, o estresse aumenta e o dinheiro vira vilão. E atenção, pais, filho precisa aprender desde cedo, ensinar a economizar, a escolher, a esperar. Não é só dizer não, é explicar o porquê. Filho aprende pelo exemplo que vê dentro de casa. Família que conversa sobre dinheiro no início do mês evita confusão, evita mágoa e toma decisões melhores ao longo dele. Lara, isso é harmonia financeira. Cada um sabendo do seu papel, menos tensão e mais tranquilidade. Quando o dinheiro é bem cuidado, a vida fica mais leve e as preocupações diminuem. Cuidar do bolso também é cuidar da sua tranquilidade, das suas escolhas e do seu futuro. Esse foi mais uma Economia na Prática para ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro todos os dias. Lara. Everton, se não tem essa conversa, se a família não senta para colocar tudo no papel, até a ida ao super termina em estresse. E olha só esse exemplo, o preço do tomate registrou uma alta de cerca de 30% em apenas um mês. É um baita de um aumento e se não conversar para fazer adaptações no cardápio, pode ser motivo para mais uma briga. Reportagem especial do nosso Guaíba no Ar, a economia que mexe com o teu bolso. O tomate, item essencial na cozinha, registrou uma das maiores altas entre os produtos de hortifruti. Em diversos estabelecimentos da capital, o quilo chegou a ser encontrado por valores bem acima do praticado no fim do ano passado. No caixa, o susto. Quem antes pagava um valor mais em conta pelo quilo do tomate, agora precisa pesquisar e muitas vezes até reduzir a quantidade levada para casa. Para os comerciantes, o desafio é equilibrar as contas sem afastar os clientes. No último levantamento divulgado em janeiro, o preço do tomate aumentou 29,31% em Porto Alegre, segundo a variação mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta chega a 31,51%. Impacta mais ainda porque a gente tem que seguir um padrão, né, de qualidade. Então, não é qualquer tomate que a gente pode aceitar. A gente tem uma negociação boa com o pessoal da Ceasa, mas acaba ficando muito à mercê dessas variações de custo, né? Mesmo com a alta expressiva, alguns mercados conseguiram manter os preços por um período maior, utilizando estoque ou reduzindo a margem de lucro. A gente consegue manter quando a gente consegue boas negociações. Quando a gente, por exemplo, para repassar para o cliente também. Agora, quando a gente tem o aumento lá, direto da fonte, que é da Ceasa, com certeza vem para a gôndola também com reajuste para o cliente. Mas, por enquanto, praticamente um mês que ele está se mantendo o mesmo preço. De acordo com especialistas, a produção do tomate foi impactada por condições climáticas adversas, como o excesso de umidade e períodos irregulares de chuva, que comprometeram a qualidade e reduziram a área cultivada. Com menor oferta, o preço sobe. Nunca é uma única variável, são diversas. Então, o que influencia? Sim, influencia o período de safra, influencia a questão climática, influencia também a questão de custos dos suprimentos que eu necessito para fazer a produção, seja adubo,
por exemplo, quando a gente teve uma greve de caminhoneiros, isso aí também influencia. A alta do tomate também impacta a cesta básica. O conjunto de produtos essenciais registrou aumento de 1,42% em relação ao mês anterior, passando a custar R$ 795,37 em Porto Alegre, o quinto maior valor entre as capitais pesquisadas. Enquanto a produção não se normalizar e a oferta não aumenta, o consumidor precisa pesquisar preços e adaptar o cardápio para manter o orçamento em dia. Mais do que nunca é hora de pesquisar e foi o que a Liliane Pereira fez nesta manhã. Lili está na feira aqui no bairro da Azenha, em Porto Alegre, para saber como que os comerciantes estão se adaptando a essa alta de quase 30% do tomate e quais os outros vilões das donas de casa trocar o tomate por qual salada, Lili? Bom dia, eu quero a tua dica. Bom dia, Lara, para todo mundo que está nos acompanhando também. Olha, para trocar o tomate por outra salada, vai ter que realmente trocar o cardápio, porque quem gosta de tomate não tem alguma coisa parecida para substituir. O que a gente pode fazer daqui a pouco é comprar um item que seja um pouco maior, como por exemplo o brócolis, a couve-flor, que tem ali um volume maior, mas o tomate é insubstituível. Inclusive, a gente rodou agora a matéria falando sobre os restaurantes, a gente usou ali como exemplo um deles que fica lá no Cais Embarcadero, não tem, por exemplo, no restaurante como substituir o molho de tomate por alguma outra coisa. Então, os restaurantes acabam ali tentando negociar com os fornecedores para não repassar esse valor para o cliente. Imagina, se toda vez que sobe, eles aumentarem o valor dos pratos, fica realmente complicado. Agora, aqui na feira, não tem jeito, viu? Tem que subir o valor. E eu estava conversando aqui com o pessoal, eles estão terminando de montar no momento por aqui os dois tipos de tomate. Olha, o longa vida e o italiano, que a gente tem aqui agora na banca, esse aqui é o italiano, que é mais compridinho, ele tá R$ 6,98. Semana passada ele estava R$ 5,98. Nossa, R$1 a mais. E esse outro aqui, o longa vida, R$1 a mais, bastante pra gente que vai consumir. E aqui, esse aqui, o longa vida, mais redondinho, agora ele tá R$ 5,98 e na semana passada ele tava R$ 4,98. Então, realmente, muita diferença. E pro pessoal que faz a feira, também impacta muito. E tem que repassar. Deixa eu perguntar só, vocês repassam o valor total ou tem que absorver alguma coisa ou conseguem repassar o valor total? Conseguimos repassar o valor total. É difícil, o tomate é muito perecível, eu contei isso. Sim, o tomate oscila muito o valor, de uma semana para outra. Tem outro item aqui da banca de vocês que tenha subido bastante o valor ou tá mais controlado? Tá mais controlado, mas até 2 semanas atrás o chuchu, que muita gente diz que qualquer lugar é caro, chuchu. Então já tava mais caro, semana já deu mais uma baixada. E aí o pessoal diminui um pouco a quantidade da compra do tomate, como é que faz para equilibrar? Diminui um pouco. Ele já não compra mais a mesma quantidade, já diminui e troca por outras coisas, outras saladas. Tá bem, obrigada. Agora, para fazer um molho de tomate não tem jeito, gente. Molho de tomate, já diz o nome, é molho de tomate. Agora, a minha dica, Lara, já que tu estava pedindo, é a seguinte, fiz isso ontem, inclusive. Me conta. Faz um molhão, sabe, de tomate para render bastante. Então, o que eu faço? Eu pego esse tomatinho aqui longa vida, ó, ele bem madurinho, corto em 4 partes, vários deles. Ontem eu usei 6, tá? Uns bem grandes. Coloquei numa forma, com mais 3 cebolas também cortadas ali em 4, e aí eu coloco junto com o extrato de tomate numa forma e coloco no forno. Aquilo vai cozinhar tudo junto, pode botar ali um temperinho e tal, a gosto. E aí, coloca no forno, se depois tu bate, vai ficar um molhão assim que rende mais de uma refeição. Então é uma maneira de economizar relacionado ao molho de tomate. Eu gosto de usar o extrato de tomate porque não tem açúcar e sal, já é um molho com menos conservantes, né? Menos ingredientes, saudável, tem essa questão, né? Quanto menos ingredientes, mais saudável é. Então já faço isso e aí ela ajuda a dar uma encorpada. Olha, fica muito bom, economiza, dá para usar menos quantidade de tomate, porque já coloca ali a cebola junto, às vezes eu coloco pimentão também. Tenho amigas que fazem e colocam junto também para dar mais uma encorpada, coloca cenoura, beterraba, já fica um pouco mais nutritivo. Então a gente vai driblando da maneira que dá, Clara. Outra coisa, às vezes tu vai em uma
uma feira ou outra, tem já uns pacotinhos prontos. Pro molho, não tem problema se ele tiver mais madurinho, assim, às vezes quase dando aquela... Mas às vezes o tomatinho já tá se abrindo, mas pro molho é tranquilo. Já pra salada não dá, né? Pra salada tem que estar firmezinho assim. Aí eu, particularmente, adoro esse tomatinho rasteiro, tá? Aí o que eu faço? Eu corto ele bem fininho. Assim, ó. As fatiazinhas bem pequenininhas, rende, coloca junto ali com alface, com brócolis. Olha lá, ó, do outro lado, por exemplo, a gente tem uns brócolis e também couve-flor bem graúdos. Rende, entendeu? O alface também lá, ó, temos um pé bem graúdo. E pra explicar também um pouco pro pessoal de casa o porquê disso, porque a gente sempre fica se perguntando, tá, mas subiu por quê? 30%, né? Isso, mas a culpa é do mercado, a culpa é de quem? Aliás, lá, só pra, se eu não me engano, tá? Pra corrigir aqui, 30% foi no ano. No mês de janeiro pra cá, foi 23%. Que é muito. Muita coisa. Levando em consideração, inclusive, que em dezembro não tava esse valor. Bom, semana passada, R$1 abaixo. E aí tem uma explicação que, obviamente, tem a ver com a questão do tempo, da agricultura. A gente teve um tempo muito úmido e isso dá muito fungo no tomate, que já é, por si só, um alimento muito perecível. Então, é claro, isso diminui a quantidade na colheita, diminui a oferta, logo aumenta o preço e aí a gente sabe como vai funcionando esse ciclo. Teremos a próxima safra com uma boa perspectiva e aí vai baixando o valor conforme a safra, a colheita e o tempo, que influencia muito nas plantações, Lara. As dicas de economia e também de cozinha com Liliane Pereira. Obrigado pelas informações, direto da feira no bairro da Zenha, aqui em Porto Alegre, 6h49, não vai perder a hora.